Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula de resolução de exercícios para perfis comprimidos, tá? Esse exercício, ele será a partir de um perfil composto com perfis H, tá? A gente vai fazer uma análise de dois perfis atuando de forma isolada, cada um por si, sim, aos esforços que está sendo aplicada naquele perfil. E a segunda análise, a gente vai considerar que eles estão em conjunto, ou seja, soldados. Então, vamos lá. Ele pede para a gente calcular o esforço resistente de projeto, NCRT, a compressão em dois perfis, H200 por 41,7 kg por metro, primeiramente, sem ligação entre si, e comparar o resultado com o obtido para os perfis ligados por solda longitudinal, tá? Então, ele pede para nós considerarmos uma peça com tamanho de 4 metros, rotulada nos dois planos de flambagem das duas extremidades. E o aço que a gente vai utilizar é o MR250. Sendo assim, a gente tem os seguintes parâmetros para serem utilizados. A área da seção transversal bruta, 53,5 centímetros ao quadrado. Raio de giração em X de 8,77 centímetros. Raio de giração em Y, 4,10 centímetros. A espessura da alma de 7,2 milímetros. A espessura da mesa de 11,8 milímetros. A altura da alma de 181 milímetros, a largura da nossa mesa de 157 milímetros, a parte de largura também, não, menti, esse delinho aqui é essa alturinha aqui, tá? Essa altura de 188 é a altura total do perfil, tá bom? Só corrigindo. O BF, que é a largura da mesa, tá? Então, inércia em X de 4.114 centímetros na quarta, inércia em Y de 901 centímetros na quarta potência, na quarta, quer dizer, tido potência. O nosso J, que é o coeficiente de torção pura, 23,19 centímetros na quarta, e o CW, que é o coeficiente de empenamento, de 83.948 centímetros na sexta. Essas informações, pessoal, eu já adicionei aqui, então o problema só me deu essas informações para cá. Essas aqui são as duas primeiras do aço e as duas segundas do tipo do aço. Então, esse aqui é o módulo de elasticidade básico para todos os aços, então de 200 gigapascais, e o 200, certo, 20 aqui que é megapascal. E o módulo de elasticidade transversal de 770 gigapascais. Já fez a conversão para quilonewtons por centímetro quadrado, e esses dados aqui de tensão de escoamento de ruptura ou de tensão última são com relação ao aço MR250. Então, 250 para escoamento, megapascal, e de tensão última 400 megapascal. Os nossos perfis são esses. Então, na figura A, nós temos a representação dos dois perfis H trabalhando isolados, tá? Posicionados somente paralelos um ao outro, né? Essas anotações eu já vou explicar depois, mais à frente, porque são anotações já que eu fiz durante a resolução. E na imagem 2, nós temos os dois perfis trabalhando como se fosse uma peça só, tá? Então, percebo que aqui a anotação do centro de gravidade da peça para os dois modelos, e também o posicionamento dos eixos X e Y, e bem como o local onde está soldado longitudinalmente o nosso perfil. Primeira coisa, então, que a gente vai fazer é fazer a nossa calcular, analisar os perfis separados. Primeiro passo, então, dessa resolução é o cálculo do índice de esbeltez da seção, tá? Do perfil. Então, como nós temos uma seção rotulada, quer dizer que ela está com movimento
para ambas as direções, tá? Então, por isso que a gente precisa já definir ambos os índices de esbeltez, tanto para o eixo X quanto para o eixo Y. Bom, se é uma peça rotulada, então vamos ver qual é o nosso coeficiente K, né, de flambagem. Vou pegar aqui a tabelinha. Aqui, ó. Peça rotulada, tá aqui, coeficiente K e X 1, teóricos, recomendado 1. Então, K igual a 1, tá? Voltando. K igual a 1. Comprimento destravado em X é 4. RX, deixa eu ver como que tá aqui. Eu vou calcular com 400 centímetros, porque o RD eu não preciso transformar o RX, tá? Tá aqui. Então, 400 centímetros dividido por 8,77 centímetros. 400 dividido por 8,77 é igual a 45,61. Que é menor do que 200, por isso, então, nossa peça tá ok para esse eixo. Deixa eu afastar aqui. Segundo passo é determinar o índice de esbeltez para Y, então, nós também temos 1, o comprimento de destravado em Y também é 400, e o raio de giração em torno do eixo X é 4,1. 400 dividido por 4,1 é igual a 97,56. Que é menor do que 200, então, ok. Qual a observação que a gente faz com relação a isso? Tá? Na verdade, eu vou fazer essa observação mais à frente, porque ela vai relacionar tanto o índice de esbeltez quanto o momento de inércia. Tá? Então, aguardem que a gente tem um lacetinho para auxiliarmos. Segundo passo, então, é determinar os fatores de redução associados à flambagem local, os QIs. Então, nós vamos analisar primeiro a nossa figura A, né, que está trabalhando com o perfil isolado. Então, se eu estou trabalhando com o perfil isolado, eu não preciso calcular para os dois, vou ter que calcular apenas para um dos elementos. Ele segue, então, tá aqui a observação que eu já ia fazer. Nós temos um elemento de mesa e um elemento de alma. A alma é um elemento AA do grupo 2 e a mesa é um elemento AL do grupo 4, tá? Então, tá aqui definidos os nossos elementos e os nossos grupos. Para o índice de esbeltez do elemento, nós vamos considerar, então, o B dividido por T. O B vai ser igual ao D', que é igual a 157, tá? E o nosso TW, que é a espessura da alma, de 7,2. Então, 157 dividido por 7,2 é igual a 21,8. Como já passou para 5,81, né? 21,81. É adimensional esse parâmetro, tá? Próximo passo é calcular, então, o coeficiente, né? Coeficiente não. O índice de esbeltez do elemento limite. Aqui vai dar... Só substituindo, tá? Tô utilizando aqui os valores em quilonewton, tá? Por centímetro quadrado, por isso que tá 20.025. 1,49 vezes a raiz de 20.000 dividido por 25. Dá 42,144. 42,144. O nosso E é menor do que o nosso
índice de esbeltez limite do elemento, né? Então, portanto, nosso QA será igual a 1, certo? Próximo passo é o cálculo para o elemento AL. Então, para o elemento AL, a largura, né, nosso B, ele será igual à largura da mesa, dividido por 2, porque a gente sempre analisa uma flange, tá? Então, 166, que tá aqui um dado do problema, e a espessura é 11,8 agora, da mesa, da abinha. Então, 166 dividido por 2, dividido por 11,8, 7,03. Ok? E o cálculo agora aqui é para o índice de esbeltez limite do elemento, raiz de 20.000 dividido por 25, 15,84. A gente pode adotar, pessoal, arredondar sempre para a segunda casa, não utilizar a terceira casa, né? Fica mais fácil. Então, nós novamente temos o valor de esbeltez do elemento menor do que o limite. Então, com isso, nosso QS também será 1. Portanto, o nosso coeficiente de redução associado à flambagem, 1 vezes 1, é igual a 1. Próximo passo, né, é determinação do fator de redução associado à flambagem global, nosso X. Então, algo que eu esqueci de explicar no exercício anterior é que a nossa figura, a gente está trabalhando com ela simétrica, duplamente simétrica, tá? Então, é a primeira condição que a gente viu na aula teórica. Então, as equações e tudo mais são a partir da simetria, uma peça simétrica. Então, vamos fazer as substituições. Π ao quadrado vezes... Aqui nós vamos trabalhar com centímetros. Então, o E, ele tem que ser um E igual a 20.000, né? Que é o 20.000 quilonewtons por centímetros ao quadrado. Deixa eu trocar aqui o vezes por um xzinho para não confundir com o ponto de milhar. Vezes ix, 4.114 centímetros na quarta, porque anteriormente eu falei centímetros ao quadrado sem querer para vocês. Então, a pequena correção que eu faço. E o kx é igual a 1, o L é igual a 400 ao quadrado, tá? Então, π ao quadrado vezes 20.000 vezes 4.114 dividido por 400 ao quadrado. É igual a 5.075 com 44. 5.075,44 quilonewtons, tá? Próximo é nós determinarmos a flambagem elástica em Y, né? Então, é os mesmos valores, alterando só a inércia em Y. A inércia em Y é 901. Uia! É uma pancada aqui no cabo agora. Π ao quadrado dos 20.900. Aqui um vizinho. 901, né? Isso mesmo. 1 vezes 400 ao quadrado. Vamos só alterar essa equação aqui. 901, delete o último valor, 20.000, certo. 11.111,56. 11.111,56 quilonewtons. Por fim, a gente calcula
a força de flambagem axial elástica em torno do eixo Z, tá? Então, aqui nós vamos fazer a substituição dos raios de giração polar. Então, é só colocar aqui o valor de x e y, o valor de raio de giração. Deixa eu ver se eu tenho aqui já para não virar a página. Não, tem que virar a página. 8,77, 4,1. 8,77 ao quadrado mais 4,1 ao quadrado. Certo? Isso aqui é 1 dividido por isso tudo, π ao quadrado. O E continua sendo 20.000. O CW, 83.948. Dividido pelo 1 vezes 400 ao quadrado, mais G de 77.000 vezes a nossa torção pura, nosso coeficiente de torção pura J, que é 23,19. 23,19. Agora é só calcular essa contona. Deixa eu trazer para cá. 1 dividido por 8,77 ao quadrado, mais 4,1 ao quadrado, vezes, são 3, né? Π ao quadrado, vezes 20.000, vezes 83.948. Fechou? Divide por 400 ao quadrado. Fecha, fecha. Mais 77.000 vezes 23,19. Fechou. Qual? Aquele aperto no coração que tomara que deu certo esse valor. Deu, não deu BO não, nenhum. 20.157,26 quilonewtons. Agora, vamos àquela informação que eu havia comentado anteriormente, que eu ia esperar um pouquinho para falar. Quando a gente tem... qual é a análise que a gente deve fazer inicialmente? É que quando nós temos o menor raio de giração e a menor inércia, menor será o valor da força axial de flambagem, tá? Elástica. Então, por isso, era de se esperar que o nosso NEX fosse o menor valor obtido, tá? Porque nós temos a menor inércia aqui, tá? Nós temos, na verdade, KZ, tá, 87, peraí. Inverti a informação. É a maior, tá? Quanto menor, maior ele vai dar o valor, tá? Então, entre os valores que a gente calculou... Peraí. Isso aqui tá estranho. Shift π ao quadrado vezes 20.000 vezes 901 é igual a isso, dividido por 400 ao quadrado. Sabia que não é 11.000 não, galera. É 1.111. Então, por isso que aquilo que eu tava falando é verdade. Quanto menor for o momento de inércia e o raio de giração da peça, menor é a nossa força elástica de flambagem, tá? Axial. Então, sim, é o 1.111, não 11.000. Acho que eu digitei correto e li errado na calculadora, e vocês devem ter percebido isso pelo vídeo. Então, demorou, mas eu vi o erro, tá? Então, feito isso,
Ele vai ser o nosso crítico, tá? Nosso NEY de 1111,56 quilonewtons é o crítico, que nós vamos utilizar, então, para o cálculo do índice de desbiotase reduzido, tá? Q igual a 1, AG. AG é um dado fornecido, é 53,7, né? Se não me falha a memória. 53,5, por pouco. 53,5 vezes 25, dividido pelo nosso valor calculado. Isso tudo na raiz quadrada, tá? Então, raiz quadrada, 53,5 vezes 25, dividido por 1111,56. É igual a 1,096. Já dá para arredondar esse valor, né? Correto. 1,1. 53,5, 25, 1111,56. 25, 53, correto. Ponto 56, certo. 1,1. Aqui, 0,658, 1,1 ao quadrado. Por quê? Porque o nosso lambda reduzido deu menor que 1,5. Então, a gente vai utilizar para o cálculo do fator de redução de flambagem global o essa equação aqui, tá? Então, 0,658 elevado a 1,1 ao quadrado é igual a 0,60, ou eu arredondo para 3 aqui, 0,603, tá? 0,603. Agora, a gente pode fazer o cálculo da resistência à compressão do perfil. Então, o NCRD será igual ao coeficiente que a gente acabou de calcular, associado à flambagem global, vezes o coeficiente de flambagem local, vezes a área de 53,5 vezes 25. Tudo isso dividido por 1,1. Então, 0,603 vezes 1, não conta, vezes 50... Opa, não conta, mas tiro 1 vezes daqui, né? 53,5 vezes 25, dividido por 1,1. 733. 0,2 quilonewtons. Isso aqui é um K minúsculo, então deixa eu aumentar a perninha. Pronto. Isso aqui é apenas o que um perfil resiste, tá, pessoal? Então, como a gente está trabalhando com 2, a gente vai multiplicar a carga, essa força resistente à compressão calculada por 2. Então, o valor final da resistência do nosso perfil é 1.466,4. 1.466,4 quilonewtons. Isso para os dois perfis trabalhando isolados, tá? Cada um por si. Perfil ligado por solda, segunda análise que a gente vai fazer. Então, a gente vai determinar, primeiramente, o eixo com a menor raio de giração.
Lembram que isso é um pré-requisito básico quando a gente tem peças conectadas, como a gente pode exemplificar naquelas duas cantoneiras que estão ligadas por chapas, tá? Soldadas. Então, a gente tem que definir o raio mínimo de giração. Esse raio mínimo de giração ele também vai estar associado à menor inércia e do elemento, tá? Como são dois perfis soldados, então agora a gente vai primeiramente para o eixo X dobrar a área deste elemento, tá? Então, 53,5 vezes 2 é igual a 107 centímetros ao quadrado. A mesma coisa a gente faz para a inércia, tá? Porque em relação a X, 8.228 centímetros na quarta. E o raio de giração ele é calculado, então, com base nesses novos valores que a gente encontrou aqui, de 8.228 dividido pela área de 107, que é igual a raiz da resposta dividido por 107, 8,77. 8,77 centímetros. Percebam, pessoal, que esse valor é exatamente igual àquele que já nos tinha sido dado aqui, ó, tá? Porque a gente só dobrou e continuou na mesma configuração. Agora, a gente vai fazer a análise com relação ao eixo Y. Para o eixo Y, a gente já não pode mais utilizar simplesmente a inércia dobrada, porque a gente soldou, né? Então, criou um novo eixo, novo centro da peça, tá? A gente deslocou o centro da peça e, com isso, a gente deve utilizar o teorema dos eixos paralelos, tá? Aqui em X era o mesmo eixo, então não alterou em nada, mas para Y altera. Então, o teorema dos eixos paralelos para a gente determinar o momento de inércia e Y, tá? Então, como que a gente elabora o teorema? Ele diz que é 2 vezes, abre colchetes, momento de inércia inicial, mais a área da seção bruta inicial, vezes a largura, dividido por 2 elevado ao quadrado, tá? 2, nossa inércia em Y inicial, ela era de 901, mais a área bruta inicial de 53,5, vezes o BF de 166, como isso aqui tá em centímetros, esse centímetro, então aqui é 16,6 dividido por 2 ao quadrado, certo? Então, a nossa inércia nova, por isso tá com 2 ali, ela vai ser igual a 2 vezes 901 mais 53,5 vezes 16,6 dividido por 2. Aqui tenho que acrescentar, não, elevado ao quadrado, fecha. 9.173,23, nova inércia. Centímetros na quarta, tá? Calculando, então, o novo raio de giração, nós vamos ter 9.173,23 dividido, pela área AG2. Essa AG2 é a mesma que a gente calculou aqui, ó, 107. Tá? Então, raiz de answer dividido por 107 é igual a 9,27
26 centímetros. Então, nós achamos novos valores, tá? A partir dessa definição dos novos parâmetros para a peça soldada, é que a gente pode iniciar o cálculo dos índices de esbeltez, tá? Então, com relação ao lambda x, o índice de esbeltez em x, nós não vamos ter nenhuma alteração. Percebam que a gente continua com a mesma configuração anterior, né, nós tínhamos aqui no começo, de 1 vezes 400 dividido por 8,77. Então, o valor vai ser 45,61. Que é menor do que 200, então, ok. Tá? Agora, a gente precisa calcular o valor com relação ao índice de esbeltez em Y, tá? Que eu já defini aqui, que é 400, defini não, montei, 9,26, 43,2. Que também é menor do que 200, então, ok. Tá? Próximo passo é nós calcularmos a redução, o fator de redução de plombagem local. Percebam, pessoal, que a nossa figura agora ela tem um elemento novo, tá? Nós tínhamos da figura inicial essa flange, a alma, e agora nós temos essa flange aqui, que é do tipo caixão, associada à nossa solda, tá? Então, para esse elemento continua sendo 1, para esse elemento continua sendo 1. Que a gente definiu anteriormente. Só que agora a gente precisa calcular esse elemento aqui. Ele também é um elemento AA e do grupo 2, tá? Então, vamos lá calcular o QA para este aqui. Então, o QS será igual a 1, falta só o QA, o novo QA. Bom, a nossa largura, ela será igual a BF menos TW, por quê? Vamos voltar lá para a imagem para analisarmos. O BF, pessoal, é a largura total aqui, né? Antes, a gente utilizava apenas metade da mesa, só apenas uma flange, por isso que era o BF dividido por 2. Só que aqui nós estamos com uma análise de um BF inteiro. Porém, percebam que a gente leva sempre o nosso elemento até a metade até o centro, né, do eixo Y. Então, com isso, eu não estou pegando a largura total TW aqui da alma. Eu tô apenas com um ladinho dela, tá? Então, eu tô com meio aqui, e me falta mais um, né? Mais meio aqui, mais um. Por isso que a gente diminui um TW, tá? De 7,2 do valor de 166. Por causa deste daqui. Então, tá aqui montadinho. E a TF, né, que é a espessura da nossa flange, continua sendo 11,8. 166 menos 7,2 dividido por 11,8 é igual a 13,46. Isso aqui. Nosso problema anterior com relação ao o índice de esbeltez do elemento limite, ele não é alterado, ele continua a mesma equação, e como são o mesmo aço e o mesmo perfil, a gente continua encontrando o mesmo valor de 42,144. Então, este valor do índice de esbeltez do elemento é menor do que o índice de esbeltez do elemento limite. Portanto, nosso novo QA também será igual a 1. Então, QA1 vezes o QAS, ele será igual a 1, ok? Definimos esse fator. Próximo passo é nós calcularmos o fator de redução associado à flambagem global, o nosso X. Então, continuamos com as peças sendo duplamente simétricas, tá?
Só que nesse momento, a gente não tem mais o giro em torno do eixo Z, porque ela se tornou uma peça mais robusta, né? Então, a gente vai analisar apenas para X e para Y. Ok? Então, vamos lá. Eu já deixei ela montada, a equação, porque não, com os parâmetros que a gente calculou de x2 aqui, 8.228 e 9.173,23 do IY, que eram os únicos valores que alteravam das equações anteriores. Ui, que viagem! Pi ao quadrado vezes 20.000 vezes 8.228 dividido por 400 ao quadrado. É igual a 10.150. 10.150,89 quilonewtons. Próximo é só nós alterarmos o valor aqui de 8.000 para 9.000. 9.173 em série, ponto 23 é igual a 11.317. Aqui tá 0,1, já vira para 0,2 quilonewtons. Então, nós calculamos agora o lambda reduzido, né, o índice de biotese reduzido, 1 vezes a G2, que é 107, vezes o momento de tensão de escoamento, né, que é 25, dividido pelo menor valor aqui. Como nós tínhamos a menor inércia, era esperado que o menor valor seria aqui. Então, 10.150,89. Isso tudo na raiz quadrada. Tá? Deixa eu alterar aqui para 10.000. 10.000. 10.000 ponto 1,150,89. Corrigido. 107 vezes 25 dividido por 10.150,89. Eita. Ah, tá. 107 vezes 25 dividido por 10.150,89. Agora foi. É igual a 0,5133. Então, esse valor é menor que 1,5, a gente utiliza a mesma equação para o fator para o fator de redução global de flambagem, como sendo 0,658 elevado a lambda ao quadrado. 51,33 ao quadrado. É igual a 0,8957. Então, vamos alterar aqui, ó.
9, 8, 9, 5, 7. 0,8957 vezes 1 vezes 107 vezes 25 dividido por 1,1 é igual a 2.178,2 quilonewtons, tá? Isso aqui é maior do que a gente tinha calculado anteriormente, tá? Isso vai representar, esse aqui é 100%, o anterior nós calculamos, deixa eu ver se tá aqui o valor, 1.466,4 vezes 100% dividido por 2.178,2, 67%. Então, 100% menos a resposta deu uma variação de 32%, quase 33%, tá, pessoal? Da resistência da peça, quando a gente utiliza ela isolada para ela em conjunto. Então, a resistência é muito maior da peça associada, tá? Com isso, nós podemos perceber que quando a gente faz o uso correto, né, das nossas ferramentas, a gente pode tirar proveito dessas peças, um proveito muito significativo, né, de 33% praticamente, e que vale a pena, então, gastar um pouquinho mais na hora de executar o nosso projeto para ter um resultado melhor, por exemplo, na soldagem. Quaisquer dúvidas, eu fico à disposição. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.